meus queridos alunos do 9º ano, o tema da prova de vocês é protozoários e para a gente começar essa aula, vamos primeiro analisar esse nome. Proto significa simples, zoário, animal. Só que, de forma alguma, você pode falar que esses organismos, por mais que o nome deles, diga isso para você, jamais você pode falar que eles são simples animais, pelo fato de todos os protozoários serem organismos unicelulares. Tais como, por exemplo, as amebas, os tripanossomos, os paramécios, os toxoplasmas, as giardias, são todos protozoários que podem ser de vida livre, podem ser parasitos, e todos eles têm essa característica em comum de serem unicelulares. Porém, acredita-se que há milhares de anos atrás, alguns protozoários podem ter se unido e formado as primeiras colônias animais, que deram origem aos animais mais simples, tais como as esponjas do mar. Porém, quando nós analisamos um protozoário de forma isolada, nós percebemos que eles têm uma célula que é eucarionte, visto que somente as bactérias que têm aquela característica de serem procariontes, são organismos que podem ser de vida livre, podendo tanto habitar ambientes de água doce, ou seja, liminociclo, ambientes como rios, lagos, lagoas e etc., ou então serem de água salgada. E há uma diferença muito importante entre protozoários de água doce e água salgada que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, quando os protozoários não são organismos de vida livre, eles podem ser parasitos, ou seja, podem ser causadores de doenças. E toda doença causada por um protozoário, ela é denominada de protozoose. Da mesma forma que uma doença causada por vírus é conhecida como virose, uma doença causada por bactérias, bacteriose, e uma doença causada, no caso, por fungos, micose, e pelos protozoários, protozoose. As protozooses mais comuns seriam a amebise, que é a famosa disenteria amebiana, causada por amebas que podem ser contraídas a partir da água ou de alimentos contaminados com cistos amebianos. Essas amebas elas começam a se alimentar da parede intestinal, causando fezes sanguinolentas como principal sintoma. Uma outra protozoose bastante comum é causada por protozoários flagelados, denominados de Trypanosoma cruzi, ou simplesmente tripanossomos, responsáveis por causar a doença de Chagas. Aquela doença que, entre outros órgãos, acomete principalmente o coração, promovendo uma cardiomegalia, ou seja, uma hipertrofia do músculo cardíaco devido ao fato dos tripanossomos se reproduzirem entre as fibras musculares do coração. E, nesse caso, nós comentamos em sala de aula que essa doença ela não tem cura em função dos protozoários demorarem a manifestar os sintomas no indivíduo. Uma outra doença muito interessante também seria a leishmaniose, causada também por protozoários flagelados, chamados de leishmanias. As leishmanias elas podem causar problemas na pele, ulcerações na pele que podem ser bem profundas, podendo induzir até outras infecções e podem atacar também as vísceras, os órgãos do indivíduo, tendo nesse caso uma forma até mesmo fatal caso o indivíduo não procure auxílio médico para fazer o tratamento. Uma outra doença também causada por protozoários bem comum é a malária, que é causada por protozoários denominados de plasmódio, sendo que existem 4 espécies de plasmódio que causam a malária em diferentes intensidades. Existe, por exemplo, o plasmódio ovale malari, que causam a malária de uma forma mais branda, tendo picos febris, que é o principal sintoma da doença malárica, a cada 72 horas. Já a forma mais comum, que é o plasmódio vivax, ele ocasiona os picos febris a cada 48 horas. E é uma forma intermediária, nem tão branda, nem tão agressiva. Visto que a forma mais agressiva de malária é ocasionada pelo plasmodium falciparum, que ocasiona os picos febris de 24 a 36 horas. Nesse caso, a forma mais grave de malária que pode matar o indivíduo rapidamente. Nesse caso, você viu comigo que existem protozoários de vida livre, de água doce ou água salgada, mas existem também aqueles causadores de doenças como esse que a gente citou aqui agora. Agora, além desses, existem protozoários que não causam problema nenhum e alguns deles, inclusive, podem até mesmo causar benefícios aos organismos onde eles estão associados. Lembre que toda vez que nós falamos em simbiose, ou então o termo simbionte, indica uma vida em conjunto. Por exemplo, no nosso organismo mesmo, existem alguns protozoários, como o Trichomonas gengivalis, que vive na região bucal sem causar problema nenhum. Ele simplesmente vive no seu organismo junto de bactérias que também podem ser encontradas no seu corpo.
Quando um organismo ele vive no corpo de outro sem causar problema nenhum, nós falamos que ele é um inquilino desse organismo. Por exemplo, nesse caso, o protozoário que vive na nossa gengiva, o Trichomonas gingivalis, ele é um inquilino do nosso corpo. Para ele é positivo viver no nosso organismo, mas para nós tanto faz porque ele nem causa benefícios nem malefícios. Agora, existem alguns protozoários que vivem em associações simbióticas chamadas de mutualismo, que é quando ambos os indivíduos vivendo juntos se beneficiam. Por exemplo, o cupim ele se alimenta de celulose, mas todo animal não tem a capacidade de gerir celulose porque não produz a enzima necessária para isso, chamada de celulase. Agora, para que o cupim possa digerir a celulose, existe um organismo, no caso um protozoário chamado de triconinfa, que vive em mutualismo lá no seu intestino. Esse protozoário, quando o cupim come a celulose, o protozoário libera a celulase, que quebra a celulose, convertendo em várias moléculas de glicose. Metade dessas moléculas de glicose vão ficar para o cupim, para ele poder obter a energia de que ele precisa, e a outra metade fica para o protozoário. Nessa situação, quando ocorre um inquilinismo, os sinais seriam positivo, no caso, para o protozoário, e zero para o indivíduo, né? Como naquele exemplo que eu citei no nosso caso, que existem protozoários inquilinos no nosso corpo, para nós tanto faz. Agora, no caso de protozoários que são mutualísticos com outros organismos, como ambos vão se beneficiar, como no caso da triconinfa e do cupim, a relação seria positiva para o cupim e seria também positiva para esse protozoário, ok? Agora, analisando a célula de uma ameba, que é o exemplo típico de protozoário que nós temos, nós podemos perceber o seguinte: é uma célula que, assim como todas as demais células que nós estudamos, tem o envoltório que separa o meio interno do meio externo, que é chamado de membrana plasmática. É uma célula eucarionte, porque você percebe que ela tem um núcleo contendo todo o material genético dessa ameba. E as amebas, quando são de água doce, não somente as amebas, todos os protozoários, quando são de água doce, apresentam essa organela específica que é chamada de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Por que isso acontece? Porque os protozoários de água doce, normalmente, eles são hipertônicos, ou seja, mais concentrados em sais do que o meio onde eles são encontrados, nesse caso, água doce. Então, a tendência desses protozoários é que eles ganhem grandes quantidades de água por osmose. E para evitar com que a célula, literalmente exploda do excesso de água que ela ganharia, estando no ambiente de água doce, o vacúolo pulsátil é uma organela que se enche de água e depois sofre uma contração, expulsando o excesso de água de dentro da célula, fazendo então a regulação hídrica, ou seja, a regulação osmótica dentro da célula desse protozoário. Porém, para fazer isso daqui, ele vai gastar uma grande quantidade de energia. Então, a todo momento, essa ameba ela tem que estar fagocitando, ou seja, ingerindo partículas alimentares. E, normalmente, os protozoários, quando são de vida livre, eles podem se alimentar de bactérias, podem se alimentar de algas unicelulares e até mesmo de outros protozoários, existindo até espécies canibais, que se alimentam de outros indivíduos que pertencem à mesma espécie dele. Lembrando que, quando ele faz essa ingestão de partículas, essas partículas vão ficar envolvidas pela membrana plasmática, formando uma espécie de vacúolo alimentar, que sofrerá depois a digestão para que haja a produção de energia a partir desse alimento. Porém, no caso dessas amebas aqui em específico, elas utilizam como modo de locomoção a sua própria membrana plasmática, formando essas projeções que nós denominamos de falsos pés ou pseudópodes, que servem tanto para ela capturar o alimento, nessa situação aqui bactérias, organismos bem menores do que no caso uma ameba, e também esses pseudópodes vão servir para ela garantir a sua locomoção. E é de acordo com a locomoção que os protozoários são classificados. Por exemplo, no caso das amebas, elas se locomovem e também capturam o seu alimento através dessas expansões da membrana plasmática, que são denominadas de pseudópodes, falsos pés. E ali eu fiz uma representação, mais uma vez, de uma ameba, só que aquela outra representação que eu fiz é um pouquinho diferente dessa. Visto que, nesse caso, você percebe que essa ameba ela tem um vacúolo pulsátil, então, sabidamente, ela será de ambiente de água doce. Agora, no caso daquela ameba, como eu não fiz o vacúolo pulsátil em sua célula, certamente, se ela for um organismo de vida livre, será de ambiente aquático, porém marinho. Visto que, quando um protozoário é de água salgada, a concentração interna da célula é quase a mesma concentração de sais do meio aquático, no caso, água salgada.
Por isso ele nem ganha nem perde grandes quantidades de água, não necessitando da presença do vacúolo pulsátil. Inclusive, se colocarmos amebas de água salgada em ambiente de água doce, acontece aquele probleminha que eu falei para vocês, que iria acontecer nessa ameba se ela não tivesse o vacúolo pulsátil. Ou seja, amebas de água salgada colocadas em ambiente de água doce iriam ganhar tanta água e não conseguiriam expulsar esse excesso de água por não ter o vacúolo pulsátil, que chegariam a explodir nesse tipo de ambiente. Agora, no caso dos protozoários flagelados, como o próprio nome já sugere, né, no caso do Trypanosoma, por exemplo, você percebe que eles são dotados de flagelos. E o flagelo é sempre uma grande expansão da célula, normalmente em pequena quantidade, bem maior do que os cílios que alguns outros protozoários podem ter, e o movimento dos flagelos é um movimento circular. Porém, quando um protozoário de vida livre flagelado bate o seu flagelo, além dele ganhar a locomoção, ele atrai para perto da célula dele algumas moléculas de alimento, nesse caso bactérias. Lembrando que os tripanossomos representam o agente etiológico causador da doença de Chagas. Os protozoários ciliados, como o próprio nome também sugere, se locomovem através de projeções menores da sua célula em maior quantidade e com movimento lateral, diferente dos flagelos que têm um movimento circular. Dessa forma, nós temos aqui o paramécio, onde os cílios, além de auxiliarem na locomoção, o batimento dos mesmos atrai também da mesma forma moléculas alimentares para facilitar a sua alimentação. No caso dos paramécios, eles são protozoários de célula bem mais complexa e encontrados apenas em ambiente de água doce. Então, sempre um paramécio, ele vai ter a estrutura denominada de vacúolo pulsátil ou contrátil, assim como essa primeira ameba que a gente estudou. Agora, os protozoários apicomplexos também podem receber um outro nome. Eles podem ser chamados de esporozoários. Por que esporozoários? Esporozoários porque em algum momento do ciclo vital deles, eles podem formar estruturas denominadas de esporos. Agora, apicomplexos é porque todos os protozoários, né, no caso citados aqui, como por exemplo o plasmódio, que causa malária, são todos parasitas. Então, dentro do grupo dos apicomplexos, nós temos, por exemplo, o Pneumocystis carinii, que é um tipo de protozoário apicomplexo que causa uma forma muito grave de pneumonia. Nós temos os toxoplasmas, que causam a toxoplasmose, né, doença extremamente séria que afeta o sistema nervoso central. E temos também os plasmódios que ocasionam a malária, ou seja, todos os apicomplexos são essencialmente parasitas, não existindo formas de vida livre. Por isso que eles não vão apresentar nenhuma estrutura de locomoção. Vão apresentar, na verdade, na superfície de suas células, uma estrutura que é chamada de complexo apical, que vai facilitar a entrada desse protozoário nas células onde eles irão parasitar e se reproduzir. Por exemplo, no caso da malária, em parte do ciclo reprodutivo, né, desse plasmódio, ele tem que passar primeiro pelo fígado para se reproduzir nas células hepáticas, nos hepatócitos, depois ele vai para a corrente sanguínea para se reproduzir novamente, só que dentro das hemácias do sangue. E sempre quando os protozoários causadores da malária, no caso os plasmódios, se reproduzem, eles fazem uma divisão múltipla, ou seja, um indivíduo dá origem a vários indivíduos de forma assexuada, culminando com a explosão da hemácia. E é isso que vai causar o pico febril. Aí, por exemplo, no caso do Plasmodium vivax, que causa a forma intermediária de malária, a cada 48 horas ele dá o pico de febre, porque é a cada 48 horas que ele termina o seu ciclo reprodutivo dentro das hemácias. Ok? Muito obrigado.